a leitura e a meditação da palavra em Salmos 119 e 105, é um versículo que nós conhecemos também. Vamos dizer juntos. Cadê? 119 e 105. A minha versão está diferente, mas deixa eu ver qual é que vai vir aqui para nós. 119, Salmo 119, 105. A gente sabe, é um versículo bem fácil. A tua palavra, olha lá, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada, a palavra de Deus, ela é luz. E se nós não estamos lendo, se nós não estamos meditando nessa palavra, então talvez o nosso caminho já está em trevas. É algo que eu estava pensando bastante sobre a meditação, leitura da palavra, o devocional. É um momento que nós ficamos ali conectados com o Senhor. É um momento tão bom e tão gostoso. E eu não sei se você tem a prática de fazer o devocional todos os dias, mas quando você não faz, tem que trazer em você uma saudade do Senhor. Tem que trazer aquele desejo de querer fazer o devocional. Isso tem que gerar em nós, tem que estar impregnado no nosso coração. De querer estar com o Senhor, de querer estar com Ele, com o nosso Criador, com o nosso Senhor que nos salvou, que nos resgatou, que nos redimiu, que nos perdoou, que nos salvou, nos alcançou. O nosso coração deve estar desejando estar na presença de Deus. Isso tem que estar dentro de nós. O cristão, ele tem que sentir desejo de estar na presença do Senhor. E se você não tem esse desejo, talvez quando você fica 2, 3 dias sem fazer o devocional, talvez uma semana, peça misericórdia ao Senhor, para que Ele reavive você, porque talvez você pode já estar nesse caminho de trevas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mais um ponto. Para seguir a Cristo é necessário que Ele seja o primeiro em minha vida. Que Ele sempre tem que estar em primeiro lugar na minha vida. E eu lembrei muito do texto de Êxodo, capítulo 20, mas não vamos ler. Se você costuma anotar, anote aí, capítulo 20, versículo do 1 ao 6, não sei se aqui o pessoal anota, mas em Altamira o pessoal sempre está lá, anotando, mas aí como fica gravado, né, você pode também dar uma olhada novamente. Êxodo 20, de 1 a 6, ali logo no capítulo 20, vai falar ali dos mandamentos, e o primeiro deles é: não terás outros deuses diante de mim, que é o versículo 3. Em Deuteronômio 6, de 4 até o 5, nós temos ali, do 4 até o 9, né, aquela chamada Shema, que é ouvir ali, né, que é como se fosse um credo do judeu, mas ele diz o seguinte, o versículo 4 e o versículo 5: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todas as tuas forças. Jesus, ele cita também em Marcos 12, versículo 29, versículo 30, falando sobre o primeiro mandamento. Tem uma frase muito interessante de C.S. Lewis, que diz: põe as primeiras coisas, eu acho que eu li isso aqui num devocional, põe as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as segundas a seguir. Ponha as segundas coisas em primeiro lugar e perderemos ambas. O Senhor, ele tem que vir sempre em primeiro lugar na nossa vida. E sobre em colocar em primeiro lugar ao Senhor, eu destaco aqui 3 vilões
vamos dizer assim. Na verdade, nós fazemos vilões que eles não eram para ser, mas que nós colocamos, às vezes, em primeiro lugar na nossa vida, no lugar de Deus. E o primeiro deles é a família. Esse texto eu quero que você abra, porque ele é um pouquinho grande. Lucas 9, um pouquinho grande não, tem apenas alguns versículos. Lucas 9. Lucas 9, do 57 ao 62. Esse texto também está em Mateus 8, 19 ao 22. Mas vamos ler apenas o de Lucas. Lucas 9, 57 ao 62. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, um certo homem lhe disse: Senhor, eu desejo te seguir para onde quer que tu fores. E Jesus lhe disse: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E ele disse a outro: Segue-me. Mas ele disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas vai tu e prega o reino de Deus. Versículo 61. E outro também disse: Senhor, eu desejo te seguir, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Nenhum homem, tendo posto a mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. É interessante porque esses dois últimos aqui é trabalhado sobre a família. Talvez nós olhando assim para esse texto, né, a gente ia falar: nossa, Jesus, isso está muito cruel aqui. Poxa, o outro queria só lá enterrar o pai dele, né? Tem toda essa... Jesus chega, nossa, dessa forma. Mas aqui o Senhor, Ele nos mostra que Ele tem que ser o primeiro, sempre na nossa vida. Ele e o seu reino.